Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, irmãos. Que a paz esteja em cada coração. Você que está do outro lado da telinha. Boa noite. Deus abençoe sua casa, sua família, seu lar. Você que está aqui no lado da igreja, que Deus nos conceda bênçãos sem medida sobre a nossa casa, sobre a nossa família, em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor, hoje e sempre. Aleluia. Aleluia. Maravilhoso que é, Senhor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Deus eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Deus eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Seu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagrando todo nosso ser a Ti, consagrando todo nosso ser a Ti. Repita comigo essas palavras, Senhor, meu Deus, meu Pai. Eu entrego em Tuas mãos a minha vida, o meu coração, a minha casa, a minha família. Eu me ensino da direita, da esquerda, eu passo frente, passo para a minha casa. Coloco o quarteirão onde eu moro nas Tuas mãos. Peço, Senhor, que faça cumprir o milagre da salvação em cada lar, em cada família, Senhor. Que porventura este momento possa estar passando por alguma tribulação. Quem sabe está enfermo, o Senhor possa enviar o anjo da cura para curar, para solucionar problemas. E o mover e o agir das Tuas mãos, Senhor, seja com todos nós, em nome de Jesus. Toma também, Senhor, todos que aqui já estão em Tuas mãos, Senhor. Abençoa a família aqui representada através de cada um de nós. E o poder do Teu Espírito Santo alcança agora cada lar, cada casa, em nome de Jesus. Abençoa os irmãos que passaram aqui por esta manhã. O Senhor continua abençoando, abençoa o diaconato. Todo diaconato agora à noite nas Tuas mãos, ó Deus. Coloca, ó Deus, o querer de cada um. Dá prioridade ao Teu reino, Senhor, para vir estar na Tua presença, para ser fiel, para ser firme, em nome de Jesus. Senhor, eu te louvo e te agradeço por cada vida aqui presente. E desde lá, Senhor, nós te agradecemos hoje e sempre, em nome de Jesus. Não esqueça do seu copinho com água, de colocar ao lado do seu aparelho, você que está em casa, para que no momento da oração você vai estar participando em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o Teu nome, Senhor. Que toda iniquidade, a dureza de coração, caia por terra, para que o Espírito Santo do Senhor venha ter o livre-arbítrio de agir em nós de uma maneira poderosa, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós
sempre. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome santo e maravilhoso, Senhor. Nós te amamos, nós te bendizemos hoje e sempre. Glória a Jesus. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Quem crê vai sair daqui curado, porque Jesus vai derramar o seu poder. Quem crê vai sair daqui curado, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. E Satanás vai sair daqui queimado, porque Jesus vai derramar o seu poder. O Satanás vai sair daqui queimado, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Fé, mais fé, amor, mais amor. Quem não tem, peço o Salvador, pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. O mestre que andou na Galileia se chama Jesus de Nazaré. Agora está comigo, renova minha vida, aumenta cada dia mais a minha fé. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça o Salvador, pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Glória a Deus, glória a Jesus, louvado seja o teu nome, Senhor. Hoje e sempre nós te amamos, nós te bendizemos, nós te rendemos louvores, hoje e sempre, aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus, maravilhoso tu és, Senhor. O Senhor é santo, 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 é digno de todo louvor, toda honra, toda glória e toda adoração, hoje e sempre, aleluia. Vamos receber a serva de Deus, nós falamos bem forte, em nome de Jesus. Glória a Deus, Santo, santo é o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Como é bom estarmos na casa do nosso Deus. Como é bom adorar aquele que é digno de receber toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Amém?
seja convosco. Nós estamos participando, da campanha, do culto profético. E nesse culto de quarta-feira, representa o mês de maio, para que o Senhor possa nos abençoar no mês de maio. Para que o mês de maio seja um mês abençoado, cheio das bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Amém. E a nossa mensagem dessa noite, o tema é saber esperar. Amém? Você também que está aí na sua casa, que você também possa meditar nesta palavra que nós vamos estar lendo neste momento, que o nosso tema do nosso culto desta noite é saber esperar. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Salmos, capítulo 40, do versículo 1 ao 3, amém? Nós vamos estar meditando na palavra do Senhor. Salmos, capítulo 40, do versículo 1 ao 3. E esse salmo, ele já vem dentro da mensagem, porque o Salmo 40, ele fala sobre a espera. Ele fala que nós devemos ter paciência em esperar, que a gente tem que saber esperar pelo Senhor. E a palavra do Senhor diz assim, no Salmos 40, versículo 1 ao 3. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. E muitos o verão e temerão, e confiarão no Senhor. Amém? Então essa é a palavra do Senhor que nós vamos estar meditando nessa noite. Porque, como eu disse, o Salmo 40 ele fala sobre a espera. Nós precisamos saber esperar. Nós precisamos saber esperar no Senhor. Nós estamos vivendo em uma geração da pressa. Tudo tem que ser muito rápido. Hoje ninguém quer mais esperar. Todo mundo quer que tudo aconteça da forma mais rápida e da forma mais ágil possível. Então nós estamos nessa geração que é a geração da pressa. Tudo é para já, é para agora. Tudo precisa ser imediato. Eu preciso ter respostas, eu preciso ter resultados, eu preciso ter a cura, eu preciso ter sucesso rápido. Porém, Deus trabalha em um tempo diferente do nosso. Deus ele não trabalha no nosso tempo. Deus ele trabalha no tempo dele. Amém? A própria palavra do Senhor diz que há tempo para tudo. Então, no tempo certo, o Senhor ele age. No tempo certo, o Senhor ele está agindo, ele está trabalhando. E há pessoas que estão aqui hoje carregando muitas das vezes um peso invisível. Por fora sorriem, trabalham, conversam, mas por dentro estão vivendo uma batalha diária. Alguns enfrentam uma tristeza, uma ansiedade, o medo do futuro, do que ainda há de vir, sentimento de rejeição, ou até mesmo um vazio dentro de si, ou até mesmo um desânimo. Talvez alguém tenha chegado aqui nesse culto, ou até mesmo você que está na sua casa, ou aonde você estiver assistindo a esse culto, ouvindo esta mensagem, talvez você diga assim: olha, Deus se esqueceu de mim, minha oração não tem chegado diante do trono, eu não aguento mais esperar. Quanto tempo eu estou esperando? Quanto tempo eu coloquei diante do Senhor a minha petição e ainda eu não obtive a resposta? Eu não aguento mais esperar mais. Mas o Salmo 40 ele começa com uma declaração poderosa: esperei com paciência no Senhor. É
40 em nossa vida, mas nós queremos pular para o Salmo 70, que é: apressa-te, Senhor, em me abençoar. Mas, como eu disse, tudo acontece no tempo do Senhor. Tudo na nossa vida tem o tempo da espera. E a palavra do Senhor no Salmo 40, ela nos traz essa declaração poderosa. A palavra do Senhor começa dizendo assim: esperei com paciência no Senhor. Davi, ele não disse que foi fácil, ele disse que esperou. Nós sabemos que este Salmo 40, ele foi escrito por Davi. E quem espera em Deus nunca espera em vão. Se você está esperando em Deus, pode ter certeza que a sua espera não é em vão. Deus, ele tem ouvido o seu clamor. Deus, ele tem ouvido a sua oração, a sua petição. Tem chegado diante do trono celestial. Mas tudo na nossa vida é necessário que nós passemos por um processo. E esse processo, ele é chamado de espera. Espere paciente pelo Senhor, amém? Quando nós dizemos esperar em Deus, não significa que Deus, ele nos abandonou. Muitas pessoas confundem o silêncio com a ausência. Talvez você diga assim: olha, quanto tempo eu estou esperando no Senhor? Quanto tempo eu estou buscando do Senhor? Estou esperando uma resposta do Senhor e o Senhor está em silêncio. Então, isso eu quero te dizer nessa noite, meu amado, minha amada. Muitas pessoas confundem o silêncio com a ausência. O Senhor, quando ele fica em silêncio, é porque ele está trabalhando, né? O Senhor, ele não está ausente, pelo contrário, o nosso Deus, ele é presente o tempo todo em nossa vida. Quando Deus, ele parece em silêncio, é porque ele continua trabalhando na sua vida. Eu quero dizer para você que José, ele esperou. Abraão, ele teve que passar pelo tempo da espera. Ana também esperou no Senhor. Lázaro, ele parecia perdido, mas Jesus chegou. Então, são muitas pessoas que passaram pelo tempo da espera. E nós também passamos por este momento da espera. Porque no tempo certo, o agir de Deus, nós vamos estar contemplando. O silêncio de Deus nunca significa um abandono, porque o Senhor Jesus, ele jamais abandona os seus filhos. O Senhor Jesus, ele jamais abandona aquele que clama. Pelo contrário, a palavra do Senhor diz assim: clama a mim e eu te responderei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Então o Senhor, ele tem ouvido o teu clamor. O Senhor, ele tem ouvido a sua oração, amém? Mas nós precisamos saber esperar com paciência no Senhor. Isaías 40, no versículo 31, diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, amém? O que esse versículo nos diz? Que quem espera em Deus não perde as suas forças, pelo contrário, recebe forças novas, porque o Senhor, ele traz um renovo sobre as nossas vidas. Enquanto nós esperamos, o inimigo, ele trabalha para destruir a nossa esperança, porque é isso que o inimigo, ele quer colocar na nossa mente, no nosso coração, né? Enquanto nós estamos passando por esse processo da espera, o inimigo, ele vem e ele nos diz assim: olha, quanto tempo você está esperando e Deus não te deu a sua vitória? Quanto tempo você está esperando pela cura e você ainda não foi curado? Quanto tempo você tem buscado do Senhor, tem esperado e não tem visto o agir de Deus? Essa é a estratégia do inimigo para nos tentar fazer desanimar, para nos deixar sem esperança.
dizer nessa noite: não aceite esses pensamentos malignos. Rejeite, em nome de Jesus. Saiba que o Senhor, Ele está trabalhando. Mas, como eu disse, tudo na nossa vida tem o tempo certo para acontecer. Deus, Ele está trabalhando, mas nós também precisamos saber esperar no Senhor. Porque quando nós esperamos no Senhor, nós demonstramos que nós também estamos confiando no Senhor. Porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas que permanecem firmes, permanecem fortes na presença do Senhor. E eu quero te dizer nessa noite: não te desanime, continue buscando, continue esperando no Senhor com paciência, porque Ele tem ouvido sim o teu clamor, Ele tem ouvido sim a tua oração. E é justamente no tempo da espera que muitas das vezes surgem esses pensamentos, né? Que o inimigo, ele muitas das vezes coloca na nossa mente, dizendo assim: você nunca vai vencer, nada vai mudar, você nasceu para sofrer, desista. Eu quero te dizer que esses pensamentos não vêm de Deus. Jesus, Ele declarou em João 10:10, Ele disse assim: olha, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E o inimigo, ele quer roubar a nossa esperança antes que Deus manifeste um milagre na nossa vida. Então, cuidado com esses pensamentos. Não deixe que esses pensamentos venham dominar sobre a sua vida, né? Mas confie no Senhor, espera no Senhor, amém? A esperança, ela é uma arma espiritual. E quando alguém perde a esperança, ele também perde a vontade de continuar. Mas Deus, Ele está dizendo nessa noite: não solte a esperança. Continue esperando em mim. Continue confiando em mim, porque eu estou trabalhando. Eu sou contigo. Eu tenho ouvido o teu clamor. Eu tenho ouvido a tua oração. Eu tenho contemplado a tua luta, a tua dificuldade, a tua dor. E eu sou contigo. Eu estou trabalhando. Amém? Então somente confia e espera no Senhor, porque logo Ele vem trazendo sobre você o teu milagre, trazendo sobre você a vitória, aquilo no qual você tem colocado diante de Deus. Deus, Ele entra no poço antes de nos colocar na rocha. No versículo 2 diz assim: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha. Vamos observar aqui uma ordem nesse versículo. Primeiro versículo fala que primeiro Deus, Ele tira. Depois de Deus tirar você da situação que você está vivendo, Deus, Ele firma. Ele te firma para que você possa continuar a prosseguir. Talvez hoje você esteja no charco. E o que o charco ele representa? Esse charco que a palavra de Deus nos diz, ele representa confusão, ele representa medo, ele representa culpa, ele representa tristeza, ele representa uma sensação de estar preso, de estar impotente, de não poder fazer nada. E quanto mais se luta sozinho no lodo, mais você se afunda. Mas Deus, Ele desce até onde ninguém consegue chegar. Jesus, Ele nunca teve medo dos lugares escuros da alma humana. Ele foi ao encontro de um endemoniado. Jesus, Ele foi ao encontro da mulher samaritana. Jesus, Ele foi ao encontro de Zaqueu, de Pedro, depois de ter negado
que eu posso fazer então, enquanto eu estou esperando no Senhor? Esperar em Deus não é cruzar os braços. A espera bíblica ela é ativa. Enquanto Deus prepara a sua resposta, enquanto Deus ele prepara a sua vitória, Ele também está preparando o nosso coração. E aí o que você deve fazer nesse tempo de espera? Você deve continuar orando. Você deve continuar buscando a presença do Senhor. Continue orando, porque a oração, ela mantém a nossa comunhão com Deus. Não ore apenas quando tudo estiver bem. Ore também quando as suas lágrimas vierem, quando faltar força e quando parecer que Deus está em silêncio. Continue orando, amém? Continue orando ao Senhor em meio à dor. Continue orando ao Senhor em meio à luta. Continue orando ao Senhor em meio à aflição. Jesus, ele ensinou em Lucas, capítulo 18, versículo 1, que nós devemos orar sempre e nunca desfalecer. A oração não muda apenas as circunstâncias que nós estamos vivendo, ela também muda quem está orando. Por isso é importante que nós oremos ao Senhor. Por isso é importante que nós tenhamos uma vida diária de oração com o Senhor. Nesse tempo de espera que você está esperando o agir de Deus, eu quero te dizer, continue confiando na palavra dEle. Continue confiando no Senhor. Os sentimentos, eles mudam todos os dias, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Quando a ansiedade disser, você não vai conseguir, responda com a palavra. Quando o medo dizer, você está sozinho, lembre-se da promessa de Deus. Lembre-se da promessa que Deus fez para você. E lembre-se que o nosso Deus, ele é fiel e justo para cumprir todas as promessas que Ele prometeu em nossas vidas. Em Isaías 41, versículo 10, o Senhor Jesus diz assim: olha, não temas, porque eu sou contigo. Então eu quero te dizer, não importa a situação que você está vivendo, não importa a situação que você está passando, não temas, apenas confie no Senhor, amém? Nossa confiança deve estar nas promessas de Deus e não nas circunstâncias que estamos vivendo. Creia nas promessas de Deus para a sua vida. Quando você está passando por esse tempo de espera, também continue adorando ao Senhor, continue louvando ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma. Paulo e Silas, eles adoraram dentro da prisão. Nós sabemos que Paulo e Silas passaram por um momento difícil, por uma circunstância difícil. Eles foram presos, mas mesmo estando naquela situação que eles estavam vivendo, eles não pararam de adorar ao Senhor. E mesmo estando ali dentro daquela prisão, Paulo e Silas adoravam ao Senhor, amém? E aquelas cadeias foram abertas. Eles ainda estavam presos quando eles começaram a louvar ao Senhor. E o milagre veio depois dessa adoração. Então eu quero te dizer, não importa a luta que você esteja passando, não importa a dor que você esteja sentindo, continue louvando, continue adorando ao Senhor, continue dizendo que o Senhor, Ele é bom, continue dizendo: Senhor, eu te adoro, eu te exalto, porque o Senhor é santo e não há outro Deus como o Senhor. Declare o seu amor por Deus, amém? Mesmo nesse tempo de espera que você
continue servindo ao Senhor, amém? Muitas vezes nós queremos parar tudo, até que Deus resolva os nossos problemas, mas Deus, Ele honra aqueles que permanecem fiéis. Não pare, não pare a sua caminhada, não pare de servir ao Senhor porque você está passando por um momento difícil. Não pare de servir ao Senhor porque você está passando por luta, porque você está passando por tribulação. Pelo contrário, continue mais firme na presença do Senhor. Continue buscando mais o Senhor com mais intensidade. Olha, José, ele continuou servindo ao Senhor, mesmo na prisão. Davi, ele continuou cuidando das ovelhas do Senhor. Ruth continuou trabalhando nos campos. Eu quero te dizer que enquanto você permanece fiel no pouco, Deus, ele prepara muito para você. Não tome, decisões movidas pelo desespero. A ansiedade, ela produz em nós decisões precipitadas. Mas quem espera em Deus aprende a discernir o tempo certo, porque tudo tem o tempo certo, tudo tem o tempo determinado para acontecer nas nossas vidas. Abraão, ele tentou ajudar Deus ao gerar Ismael, e isso trouxe consequências. E muitas das vezes nós queremos dar essa ajudinha a Deus. Muitas das vezes a gente não espera. Nós vemos que Abraão, ele tinha promessa de Deus. Deus havia feito promessa para Abraão e para Sara. Deus havia dito para Abraão que ele seria o pai de uma grande nação. Mas o tempo de espera de Abraão foi um tempo longo, foi um tempo demorado, porque até mesmo, Sara já nem acreditava mais que ela poderia gerar um filho, porque eles já eram velhos. Mas havia uma promessa. Deus havia prometido para Abraão que ele seria o pai de uma grande nação. E o que Abraão quis fazer? Ele quis tentar ajudar a Deus, E aí ele gera Ismael. E aí nós vemos na história que isso trouxe terríveis consequências. Ele teve que viver com consequências por causa dessa decisão precipitada que ele tomou. Eu quero te dizer que Deus, ele não precisa de ajuda. Não importa se você está passando, por uma luta que já faz muito tempo. Não importa, se você está vivendo uma situação que você já até disse: Senhor, eu já não estou aguentando mais esperar o agir do Senhor. Espere no Senhor, sim. Continue esperando no Senhor. Espere a direção do Senhor antes de você tomar qualquer decisão. Nem toda a porta aberta foi Deus que me abriu. E para a gente concluir, enquanto esperamos, Deus, ele trabalha em duas frentes. Ele está preparando aquilo que nós pedimos, aquilo que nós colocamos diante dele. Ele está preparando quem nós seremos também quando recebermos a resposta. Às vezes, pensamos que estamos esperando em Deus, mas na verdade, Deus está esperando formar em nós mais fé, mais maturidade, humildade e dependência dele, porque o Senhor, ele nos conhece. O Senhor, ele só nos concede a bênção quando nós também estivermos preparados para receber dele. Por isso, não desperdice o tempo da espera. No tempo que você está esperando, continue orando, ore ao Senhor, leia
casamento podem caminhar juntos. Jesus, ele diz em Mateus 11:28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele não disse, venha a mim apenas os que estão fortes, mas ele chamou os que estão cansados, ele chamou os que estão feridos, ele chamou os que estão sobrecarregados, amém? Então eu quero te dizer nessa noite, o Senhor Jesus, ele te chama, vem, vem, amada minha, vem ao meu encontro, se lance aos meus pés, confie, espera em mim, porque eu logo eu venho. Sou eu que te dou a sua vitória, sou eu que acalmo o teu coração, amém? Somente tenha fé, somente confie e somente tenha paciência em esperar pelo Senhor, que a sua vitória venha, amém? E para a gente fechar, eu gostaria que você fizesse essa oração juntamente comigo, e você também que está em casa, amém? Diga assim, Senhor, nós esperamos em Ti, pois Tu és a nossa esperança, Tu ouves o nosso clamor e nos sustentas. Coloca os nossos pés sobre a rocha, firma os nossos passos e enche o nosso coração de gratidão e coloca um novo cântico em nossos lábios. Livra-nos do mal, fortaleça a nossa fé e faz a Tua vontade em nossas vidas, em nome de Jesus, amém? E você que está aí na sua casa, amém? E você que deixou aí do lado do seu aparelho, o seu copo com água, a sua garrafa com água, nós vamos estar agora orando, consagrando esta água, e você creia que ao beber desta água, o milagre da cura vai acontecer sobre a sua vida, amém? Senhor Deus, nós apresentamos diante de Ti, Pai, esta vida que se encontra na sua casa, aonde ela estiver, aonde ela colocou ali do lado desse aparelho, o seu copo com água, esta água, Senhor, representa, Senhor, a Tua presença, a Tua cura, Pai, nós consagramos esta garrafa com água, esse copo com água, Pai, a Ti, e que cada vida ao beber desta água possa ser curada e receber a Tua